Hoje é o nosso segundo dia, olha, e o tema é bem sugestivo. O segundo dia é aprendizado nas adversidades. Uau! Aprendizado nas adversidades. A minha pergunta para você é: você consegue ver a adversidade como aprendizado ou como um castigo de Deus? Como que você consegue olhar, como que você vê as adversidades da vida, né? Eu vejo como, já vou compartilhar com vocês. Vamos orar enquanto as pessoas estão entrando, vamos iniciar em oração e vamos finalizar também em oração, tudo para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia mais uma vez diante das tuas mãos. Que o mesmo Espírito que tem conduzido as nossas vidas, a vida de cada pessoa que está meditando, Senhor, que hoje nós viemos compreender, Senhor, que o Senhor usa a adversidade para ser professora em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha romper as fronteiras das limitações do Meta, do WhatsApp, e nós aprendemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te louvamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, vamos lá no dia 2, aprendizado nas adversidades. Como que você vê as adversidades da vida? Como que você enxerga as adversidades da vida? O calor da adversidade, ela revela o que existe dentro de nós. A pressão da adversidade, o calor da adversidade revela o que existe dentro de nós. A palavra de Deus nos diz em Romanos, que é o nosso texto base, capítulo 8, versículo de número 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, chamados por seu propósito. Entretanto, Romanos também, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, você que está anotando, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bem? Minha voz, a iluminação, está tudo bem? Passa um feedback para mim, para a gente entrar na introdução aqui. Acabamos de ler os textos bíblicos. Enquanto você passa o seu feedback, aproveita este momento para estar compartilhando esta live para a glória de Deus. Nós estamos no segundo dia, aprendendo nas adversidades. O Nivaldo diz que está top, Jamile diz que está ótimo, Graziele sim, a Larissa diz que está tudo certo, Silvana diz perfeito, Gleice está tudo ok, tudo maravilha. Então, me permita, querido, compartilhar com vocês essa reflexão. Existem momentos em que a vida parece colocar dentro de nós, nos colocar dentro de uma fornalha. Situações que não escolhemos, perdas que nós não esperávamos, portas que se fecharam sem explicações, pessoas que nos feriram, processos que nos cansaram e pressões que pareciam maiores do que as nossas forças. Existe um momento na vida que você olha e diz: Senhor, mas o que eu fiz? O que está acontecendo? Existe um momento da vida que você não sabe de onde vem tanta pancada. Existe um momento que você olha para a tua própria vida, você olha, mas o que eu estou fazendo de errado? Aí que está a questão.
há uma verdade espiritual profunda. Preste atenção. Há uma verdade espiritual profunda. O que? A adversidade não apenas nos aperta. A adversidade não apenas nos comprime. A adversidade nos revela. A adversidade é uma ferramenta que Deus usa para nos revelar, não para Ele, porque Ele já nos conhece, mas para nós mesmos. É no calor da pressão que descobrimos o que realmente está dentro de nós. É enquanto tudo está calmo, fácil, parecemos fortes. Quando tudo está calmo, nós somos maduros. Quando tudo está tranquilo, nós somos pacientes. Quando tudo está bem, nós somos espiritual, cheio de fé. Mas quando a crise chega, o interior começa a se mover, o interior começa a falar. E diz a palavra que a boca revela o coração. As atitudes revelam o caráter. E as reações revelam o nível da nossa maturidade. Veja bem, a adversidade funciona como fogo sobre o ouro. O fogo não cria a impureza. O fogo, ele revela aquilo que já estava misturado no metal precioso. Da mesma forma, Deus permite certos processos, não para nos envergonhar, mas para nos purificar. Certos processos das nossas vidas não vêm para nos humilhar, envergonhar, mas para nos purificar. A adversidade revela o que está escondido dentro de nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 2 diz, eu vou olhar aqui, porque estou lendo a Bíblia aqui, e te lembrarás de todo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração. Preste atenção, as adversidades, aprendizado na adversidade, só acontece quando eu estou disposto a ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A grande questão é que as pessoas não querem aceitar a verdade, e esta verdade não consegue libertar ela porque a pessoa não permite o conhecer a verdade. O porquê do deserto, o porquê dessa aflição vai libertar a minha vida, porque isso veio para mostrar algumas circunstâncias o qual eu preciso aprender. O deserto de Israel não foi apenas um caminho geográfico, foi uma sala de tratamento espiritual. Deus não levou o povo pelo deserto porque queria destruí-lo, Ele levou para revelar aquilo que ainda precisava ser curado. O deserto, ele vem para revelar aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser liberto. O Egito havia saído das costas do povo hebreu, mas ainda não havia saído do coração. Eles estavam livres fisicamente, mas ainda pensavam como escravos. Tinha promessas, mas carregava a mentalidade de cativeiro. Preste atenção, é isso que a adversidade faz. Ela mostra se temos fé ou apenas discurso. Eu vou repetir, é isso que a adversidade faz. Se nós apenas temos fé ou apenas discurso. Mostra se temos dependência de Deus ou apenas costume religioso. Mostra se temos raízes profundas ou apenas folhas bonitas. Há pessoas que só descobrem a força que possuem quando são pressionados. Outras descobrem feridas que ainda não foram tratadas. Outras descobrem o orgulho
o medo, a insegurança, a amargura, a dependência emocional, a falta de perdão ou a ausência de confiança a Deus. As provações vêm mostrar tudo isso. O orgulho, o medo, a insegurança, a amargura, a dependência emocional, falta de perdão ou a ausência de confiança em Deus. Mas a revelação não vem para condenar. A revelação não vem para te jogar fora. Vem para te curar. Deus não revela uma ferida para nos humilhar somente. Ele revela para nos tratar. A provação é o bisturi de Deus e não um instrumento de destruição. É um instrumento de cura. O calor não destrói aquilo que é verdadeiro. Presta atenção. O calor não destrói aquilo que é verdadeiro, só tira as impurezas. Eu vou repetir até você entender. O calor da batalha, o calor da adversidade, não tira aquilo que é verdadeiro da tua vida, só tira aquilo que é contaminação, medo, insegurança, religiosidade. Nós vivemos em um mundo que as pessoas falam de fé quando está tudo bem, mas quando vem a aprovação, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Fique em paz. Fique em paz, porque a grande questão é o que você está aprendendo nas adversidades. Se tornar um vencedor, você tem que aprender a vencer as dores da vida. A Bíblia nos relata em Daniel capítulo 3, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente. Mas a fidelidade deles foi provada no fogo. Eles não adoraram a estátua, eles não se curvaram à pressão e não negociaram os princípios. E o mais impressionante é que o fogo não destruiu eles. O fogo da fornalha apenas queimou as cordas que aprisionavam. O fogo da fornalha só queimou o que estava aprisionando eles. Quantos estão entendendo? Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas entra conosco dentro dela. Quando Ele entra, aquilo que era para nos destruir se torna um ambiente de libertação. O fogo não queima as nossas vidas, ele queima aquilo que amarra as nossas vidas. Tudo aquilo que traz angústia, tudo aquilo que traz desconforto, a adversidade, o fogo da fornalha vem para queimar, vem para separar o que é verdadeiro daquilo que é falso. Isso nos ensina que algumas adversidades não vêm para acabar conosco, mas para queimar aquilo que nos prendia, queimar o medo, queimar a dependência da aprovação humana, queimar a superficialidade, queimar a fé infantil, queimar a ilusão e pensar que temos que ter controle de tudo. Vem fazer das nossas obras de justiça como trapos, como palha, como feno. Tem processo que dói, mas liberta. Tem fogo que não é castigo, mas é purificação. Tem crises que não veio para decretar o nosso fim, mas para anunciar uma nova versão de nós mesmos. Uma versão mais madura, mais profunda, mais consciente e com mais raízes. A provação, ela é algo que Deus aproveita para lhe tornar aquilo que Ele tem designado para a tua vida. A provação não veio para destruir você, mas muitas pessoas não suportam o calo apertar,
murmura contra o marido, murmura contra a esposa, murmura contra o patrão, murmura contra o emprego, murmura contra o companheiro do trabalho, murmura contra o vizinho, murmura contra o pastor, contra o líder, murmura contra a igreja, murmura contra a cidade, murmura contra o estado, contra o país, não suporta. E às vezes Deus permite tudo isso até você aprender e você enxergar que esta murmuração é que de fato aquilo que você é, e a circunstância só é o meio que Deus usa para espremer, para revelar aquilo que está no teu coração. Quando a vida nos quebra, Deus pode estar nos reconstruindo. O texto diz: quando a vida nos quebra, não é para nos destruir, mas para nos reconstruir de forma mais forte e consciente. Essa frase dentro do livro carrega uma chave poderosa. Nem toda quebra é destruição. Algumas quebras são reconstrução. Jeremias 18 mostra o profeta descendo a casa do oleiro, e ele observa o vaso se estragando nas mãos do oleiro, mas o oleiro não joga o barro fora, ele refaz. Como diz em Jeremias capítulo 18, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Preste atenção, o vaso se quebrou, mas permaneceu nas mãos certas. Essa é a diferença. Preste atenção, quebrar longe de Deus pode gerar amargura. Quebrar nas mãos de Deus gera transformação. Meu Deus, quebrar longe de Deus gera amargura. Nas mãos de Deus gera transformação. Ele começa a lhe refazer. Deus não desperdiça dores. Ele não desperdiça a matéria-prima. Aquilo que para muitos parece resto, para Deus é um barro com propósito. Ele não desperdiça a tua dor. Ele não desperdiça suas lágrimas. Talvez algumas áreas da sua vida tenham sido quebradas. Expectativas, relacionamentos, planos, sonhos, emoções, confiança, autoestima, ministério, família, finanças. Mas a pergunta não é apenas o que foi quebrado. A pergunta é: em quais mãos você está? Em quais mãos você está? Nas mãos de Deus, até aquilo que quebra se torna um novo recomeço. Aonde você está nesse momento? Quando você está nas mãos do Senhor, até aquilo que quebra nas mãos dele se torna um recomeço, um novo início, algo novo. A dor pode se tornar a escola da maturidade. A tribulação produz paciência, a experiência e a esperança. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, Paulo não está romantizando o sofrimento. Ele está revelando que em Deus nenhuma dor precisa ser inútil. Agora preste atenção. Existe uma maturidade que não nasce em ambiente confortável. Eu vou repetir. Existe uma maturidade que não nasce em ambientes confortáveis. Existe algum tipo de maturidade que você tem que acessar, alguns níveis em Deus, que ele não é gerado num ambiente de conforto, é no desconforto. Ela nasce no lugar de renúncia, de espera, de pressão e da dependência de Deus. Aonde nasce? Nasce naquela sala que você olha para o relógio, para o calendário e diz: até quando, Deus? Até quando?
Se você tem perguntado muito isso para Deus, significa que Deus está te deixando aí para você amadurecer, para você aprender que ainda que você perda o controle, Ele não perde o controle. Então, o nível de maturidade que o Senhor quer te levar não é nos ambientes confortáveis, mas Ele nasce em ambientes de renúncia, de espera, de pressão, principalmente na dependência de Deus. A Bíblia nos diz que José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Mas cada estação difícil formou nele uma estrutura interior para governar no tempo certo. Esse tempo de espera está gerando em você uma maturidade, uma estrutura para você governar no tempo certo. Você pode escrever aí, eu creio no nome do Senhor Jesus? Você pode escrever, eu creio no nome do Senhor Jesus? Então esse tempo de espera está gerando em você uma estrutura para você governar. Eu tenho falado com muitos discípulos que eu discipulo diretamente. Deus está gerando algo em você. Porque quando Ele colocar em suas mãos, você tem que ter maturidade para governar. Maturidade para governar. Então Deus não desperdiça a nossa dor. Então nós temos que fazer o quê? Aprendizado na adversidade. Antes de José governar o Egito, Deus governou José por dentro. É isso daí. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Antes de José governar o Egito, Deus teve que governar José por dentro. Antes de você ter o governo sobre essa situação, Jesus quer ter governo sobre a tua vida. Essa é uma verdade profunda. Deus não entrega grandes destinos a estruturas interiores pequenas. Ele primeiro amplia a alma, fortalece o caráter, cura as motivações, entrega o coração. A adversidade pode ser uma escola dura, mas também pode ser uma professora poderosa. Ela nos ensina a discernir o melhor, a depender mais de Deus, a valorizar o essencial, a abandonar os excessos e reconhecer que nem tudo que perdemos era necessário para o nosso propósito. Às vezes Deus permite que algumas coisas saiam das nossas mãos para que o nosso coração volte nas mãos dele. A Ingrid colocou: temos que ter estrutura primeiro para sustentar o que Deus quer nos entregar. É isso daí. O que sai de nós na pressão precisa ser observado. Quando somos pressionados, algo sai. Pode sair fé ou pode sair desespero. Pode sair perdão ou pode sair vingança. Pode sair gratidão ou murmuração. Pode sair humildade ou arrogância. Pode sair perseverança ou desistência. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 45, porque da abundância do coração fala a boca. A pressão não cria conteúdo, ela espreme o conteúdo. Quando alguém aperta uma laranja, sai suco de laranja e não de uva. Quando a vida nos aperta, sai aquilo que já estava guardado dentro de nós. Essa é uma verdade. Quando a vida nos aperta, a nossa boca, o nosso caráter, revela aquilo que estava dentro de nós. Por que Deus? Por que dessa luta? Por que dessa batalha? Por que dessa adversidade? O Senhor está dizendo, porque eu quero tirar isso dentro de você. Eu quero te fazer você caminhar por caminhos mais excelentes. Eu quero fazer você caminhar em lugares que você nunca caminhou. Eu quero que você conheça o caminho do perdão, o caminho do amor, da perseverança, da humildade. Às vezes ele fala, eu estou tirando a autossuficiência de você. Eu estou tirando você de um caminho que vai te destruir. E aquilo que você chama de adversidade, o Senhor está dizendo, não é adversidade, é uma escola. É eu te amadurecendo, é eu te aperfeiçoando.
A grande questão é, tudo depende do ponto de vista, da onde você está. Se você está longe de Deus, você vai ver como um castigo, como uma afronta de Satanás. Mas se você está na mesa do oleiro, você está sempre vendo uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de crescer. Por isso, a pergunta não é apenas, por que estou passando por isso? A pergunta também deve ser, o que esse processo está revelando em mim? O que essa luta, o que essa adversidade está revelando em mim? Estou mais dependente de Deus ou eu estou mais endurecido? Eu estou mais humilde ou mais resistente? Eu estou mais consciente ou mais ferido? Eu estou mais aprendendo ou eu estou mais reclamando? Essa autoavaliação é necessária, porque Deus não trabalha apenas para mudar a nossa circunstância. Muitas das vezes Ele trabalha para mudar a nossa estrutura interior. Preste atenção, queridos. Deus transforma a cicatriz em testemunho. Depois da adversidade, algo novo pode renascer. Algo novo pode nascer. A dor trata se transformar em autoridade. A cicatriz curada se transforma em testemunho. A lágrimas entregue a Deus se transforma em semente. Davi, preste atenção, Davi enfrentou o leão, o urso, antes de enfrentar Golias. Agora, receba essa revelação aí. Aquilo que parecia apenas lutas escondida era treinamento para uma batalha pública. Há processos que ninguém vê na tua vida, mas Deus está usando para formar uma autoridade dentro de você. Antes de vencer Golias, antes de vencer Golias diante do povo, Davi venceu batalhas no campo, longe dos aplausos, longe das vistas. Isso nos ensina que Deus trabalha no secreto, antes de nos expor ao público. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação escondida, difícil, silenciosa, mas não despreze esse tempo. O que Deus está formando em você agora pode ser exatamente o que vai te sustentar amanhã. A adversidade não é apenas sobre sobreviver, é sobre sair mais consciente, sair mais forte, mais dependente de Deus, mais alinhado com o propósito. A reconstrução exige entrega. Ninguém é reconstruído segurando pedaços quebrados do orgulho, do ressentimento. Não. A reconstrução começa quando entregamos a Deus aquilo que não conseguimos consertar sozinho. É preciso dizer, Senhor, aqui estão as minhas dores, aqui estão as minhas frustrações, aqui estão as minhas perdas. Senhor, aqui está aquilo que quebrou dentro de mim. Faz de novo. Faz agora, Senhor, mas faz do teu jeito. Não faz da minha maneira. O grande problema é que muitos querem a cura sem entrega. Querem a reconstrução sem rendição. Querem milagre sem aquebrantamento. Mas Deus trabalha profundamente em corações quebrantados e corações rendidos. Salmo 151, versículo 17 diz: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele visita, Ele restaura, Ele levanta, Ele constrói. O quebrantamento não é fraqueza, é o ponto aonde paramos de lutar contra Deus e começamos a permitir que Ele trabalhe em nós. O que Deus está quebrando na tua vida? Na verdade, desculpa, deixa eu corrigir essa palavra minha. O que está se quebrando na tua vida nas mãos de Deus? Tudo que se quebra nas mãos de Deus, da tua vida, são coisas que você construiu. São pensamentos seus. Eu não vou perdoar.
eu não suporto mais, eu não aguento mais. É você que está dizendo. Então, com as suas palavras, você próprio está se entregando. E na mesa do oleiro, o vaso se quebra, mas o oleiro refaz e refaz e refaz de novo e novamente e de novo. Então, queridos, veja bem, aprendizado nas adversidades. Quando a vida nos quebra, não é para nos destruir, mas para nos reconstruir de forma mais forte e consciente. Mais forte e consciente. Aqui está o segredo desse segundo dia. Aprendizado na adversidade. Quando você aprende na adversidade, as coisas se tornam diferentes. A pergunta para a tua vida hoje é: você tem aprendido na adversidade? Ou você tem murmurado na adversidade? Pastor, eu tenho murmurado. Então, hoje é um belo dia de você começar a jogar fora essa murmuração e pedir perdão. E começar a dizer: Senhor, me refaz. Faça de mim conforme o teu querer. Senhor, que eu venha, ainda que eu não entenda essa luta no secreto, uma coisa que eu entendo, que quando eu passar por ela, a honra vai vir em público. A honra vai vir em público. Por que em público? Porque eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, para a tua honra e para a tua glória. Bom dia, vencedores. Esse foi o nosso segundo dia de devocional. Eu tenho certeza que você está lendo em casa. Porque se você não leu o devocional do segundo dia, você não entendeu o que eu estou dizendo hoje. Mas se você leu, você está entendendo aquilo que eu estou dizendo. E amanhã é o nosso terceiro dia. O terceiro dia é força na fraqueza. Uau! Força na fraqueza. Mas é possível, pastor? Claro que é possível. Apóstolo Paulo disse, o Senhor disse para apóstolo Paulo: quando o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Então a força na fraqueza você vai entender que não vem de você, é extraído de você. Mas para isso você tem que aprender na adversidade. Quem não aprende na adversidade não encontra força na fraqueza. É uma construção diária que Deus quer te levar a você experimentar o sobrenatural dele para a honra e para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Amém? Quantos foram edificados aí, né? Quantos foram edificados, quantos foram aí tocados pela palavra? O que mais falou contigo nesse segundo dia? O que mais falou com você? Depois compartilha lá no grupo, compartilha comigo, me marca no meu Instagram, me marca nos status do WhatsApp, compartilha. Ei, fique em paz. Eu sei que a luta silenciosa parece que ficamos em meio ao deserto, desprezado. Ei, fica tranquilo que Deus está olhando por você. Deus está construindo algo na tua vida. Ele está fazendo algo extraordinário em você, através da tua família. Fique em paz, é só uma fase, vai passar. Aprenda. O que você está aprendendo com essa adversidade? O que você está aprendendo com esse deserto? Fique em paz. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E amanhã vamos estar aqui com forças na fraqueza. Amém, meus queridos?